Hoje eu vou te apresentar 5 motivos para você criar o seu podcast no formato videocast. Seja você um criador de conteúdo ou seja você um empresário que quer aprender a se conectar com o seu público e, claro, vender mais. Eu me chamo Thiago Ribeiro e sou o dono dos estúdios Bússola do Cast. Se você quer aprender a como construir o seu próprio estúdio de podcast de forma baixa renda, ou seja, com o melhor custo-benefício, tendo uma qualidade exemplar, porém gastando muito pouco. Então eu convido você a se inscrever já no nosso canal, já deixar essa curtida e, claro, conferir todo o material que está aqui, porque eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para você. Mas vamos lá. O primeiro motivo pelo qual eu acho que você precisa estar motivado a criar o seu videocast é aproximação. Sim, o podcast ele te permite um bate-papo muito mais leve, muito mais descontraído, que te aproxima da sua audiência, te humaniza. E assim você vai gerar mais empatia entre você e o seu público. Mas, claro, não exagera, né? Descontração não é bagunça. Não inventa de falar assunto sério com bebida. Salve, Monark! O segundo motivo é a produção de conteúdo em massa. Gravar episódios de podcast é a forma mais inteligente, pelo menos que eu conheça, de criar conteúdo em massa. O podcast ele soluciona aquela dor de cabeça que é criar conteúdo para suas redes sociais durante 30 dias. Pois usando apenas um episódio de um podcast, você pode criar dezenas de cortes. Você também pode colocar fotos junto com os convidados no feed. Você pode criar back-office, vídeo de bastidores. Pode fazer momentos descontraídos de piada interna, de uma gracinha, uma outra gracinha com convidado, com mesista, enfim, dá para criar diversos conteúdos para 1, 2, pasmem, 3 meses com apenas um episódio de podcast. Explorar o conhecimento alheio. Se você criar um podcast com um convidado, com um formato que tem o convidado, você não precisa necessariamente ser um especialista em alguma coisa. Você pode simplesmente saber fazer perguntas interessantes que gerem cortes para os seus convidados. Eles sim são os especialistas que têm autoridade para falar em tal assunto. Isso permite que você use o conhecimento dos outros para agregar valor à sua audiência. Inclusive, uma dica aqui para empresas. Em vez de você ficar fazendo eventos com palestrantes, treinadores, para levar conhecimento para os seus colaboradores, opte pelo podcast. Cria um podcast interno e traga especialistas para o seu podcast. É muito mais gostoso aprender assim e muito mais barato para o teu bolso. Porque o palestrante que te cobrar, com certeza vai vir de graça e ter prazer de sentar na sua mesa se o seu podcast for um podcast organizado e tiver uma audiência relevante. O quarto motivo é visibilidade. Como o ditado diz, quem não é visto não é lembrado. Se você é criador de conteúdo independente ou você é um empresário e precisa vender a sua marca, o seu negócio, você precisa estar em evidência. E o podcast ele pode ser transmitido em diversas plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, enfim. E você pode criar, como eu falei, Reels, fotos em colaboração com seus convidados. Isso permite que você não apareça apenas para o seu público, mas que você fure bolhas, que você apareça em outros lugares, tornando assim a sua visibilidade muito mais fácil e de forma muito mais ampla. E o quinto motivo é network. O podcast é uma excelente forma de criar amizades e aumentar a sua rede de relacionamentos. Todo convidado pode se tornar seu amigo, pode virar um cliente ou te ajudar a engrenar, ou seja, te ajudar a abrir portas, ajudar você a expandir a sua mensagem. Outro ponto interessante é que ter um podcast te ajuda também a acessar aquelas pessoas que são um pouco inacessíveis. Imagina que hoje você queira marcar uma reunião com o presidente de uma empresa, por exemplo. E aí você quer tentar vender uma mensagem para ele, transmitir uma informação, enfim, você quer falar com aquela pessoa. Se você tiver o acesso dele para o WhatsApp, o Instagram, e você envia uma mensagem para ele, provavelmente você vai ficar no vácuo.
provavelmente ele não vai te responder. Agora, imagine que você entre em contato com ele, em vez de você tentar vender para ele, enviar aquela mensagem que de fato você quer, você primeiro convide ele para ir no seu podcast. Eu tenho certeza que dessa forma vai ficar muito mais interessante para ele ter esse relacionamento contigo, abrir a conversa contigo. Eu tenho certeza que ele vai se sentir muito mais lisonjeado em bater esse papo contigo e talvez te dar a oportunidade de fato fazer negócios. Então, network de fato é feito na mesa de podcast. Um dia eu aprendi com um dono também de estúdios, ele falava o seguinte: podcast não é para ganhar dinheiro, podcast é para você fazer amigos e junto com esses amigos você vai ganhar dinheiro. Esses foram os 5 motivos para você ter um podcast. Mas é claro, eu quero ressaltar para você, tudo que eu disse só vai funcionar se o seu podcast funcionar redondinho. Então, se você quer aprender como construir um podcast de baixo custo, mas que tenha qualidade e agregue muito valor à sua audiência, eu te convido mais uma vez, se inscreva no nosso canal, pois eu vou te entregar esse ouro de graça em todos os vídeos aqui. Então curta, deixe seu comentário, que se eu puder te ajudar, com certeza eu vou te responder. E claro, você sabe que sua curtida, seu comentário, sua interação ajuda demais a engajar esse conteúdo e é assim que nós viemos crescer junto. Até a próxima, tchau, tchau!